Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui algumas reflexões sobre a capa e a matéria da revista Veja desta semana sobre aí as eleições de 2022, tratando da rejeição de alguns candidatos e, segundo ela, de que nenhum está de fato debatendo projeto de país. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, mas só se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comente alguma coisa aqui embaixo. Tudo isso fortalece o nosso trabalho e nós temos também um espaço para os membros, em que aqueles que puderem, é claro, a partir de R$ 1,99 por mês, pode colaborar para que esse nosso trabalho se fortaleça ainda mais. Bom, meus amigos, então a capa da Veja dessa semana traz lá a foto de Lula, Bolsonaro e Moro, embaixo de cada um não, não e não, um botão vermelho no meio escrito rejeição. O título da matéria traz o seguinte: a eleição do mau humor, altos índices de rejeição marca a corrida para 2022. E o subtítulo diz: Brasil periga eleger não o melhor ou o mais bem preparado candidato, mas aquele que for menos odiado pelos eleitores. E isso não é nada bom. E a matéria começa falando um pouco de 2014, em que a campanha de Dilma Rousseff atacou muito fortemente Marina Silva, que derreteu e abriu espaço para que Aécio Neves fosse para o segundo turno e acabasse sendo derrotado pela Dilma Rousseff. E vai dizer o seguinte, que a estratégia deu certo. A rival, no caso Marina, perdeu o apoio. Dilma foi reeleita e o resto da história é conhecido. Desde então, a reprovação aos governantes e as campanhas baseadas em agressões e ódios só avançaram. O ápice desse processo será a sucessão presidencial de 2022, considerada desde já por políticos e especialistas uma eleição de rejeição, em que deve se sagrar vencedor não necessariamente quem apresentar as melhores propostas, mas quem for menos repudiado pelo eleitor. E eu tenho dito aqui no canal que essa coisa do pelo menos tiramos o PT em 2018 e esse sentimento que muitos estão indo para 2022, dizendo pelo menos vamos tirar o Bolsonaro, é perigoso, porque a gente vai de pelo menos em pelo menos se afundando cada vez mais e não debatendo projeto, ideia, que é o que a gente precisa realmente fazer. Aí a matéria vai citar a rejeição de Bolsonaro, diz ela, na casa dos 60%, de Moro, segundo ela, com algo parecido, Lula na casa dos 40%, aqui depende da pesquisa, né? Tanto em relação a Lula quanto em relação a Moro, esse índice oscila bastante. E ela cita o passivo dos três. De Bolsonaro seria a crise econômica e a questão da pandemia. De Lula, os escândalos de corrupção e de Moro, a parcialidade na Lava Jato. Aí ela trata então dessa rejeição em relação aos três, depois cita do Rodrigo Pacheco, que ainda assim tem 36%, mesmo sendo um candidato não tão conhecido. É importante destacar que cada pesquisa parece que tem uma metodologia diferente para tratar de rejeição. Em algumas, Lula aparece como o menos rejeitado. Em outras, ele aparece como o segundo mais rejeitado, perdendo só para Bolsonaro. Então, isso aqui é um ponto importante. O que a gente observa em várias delas é que Ciro Gomes, desses candidatos mais conhecidos, é sim o menos rejeitado, mas também depende do instituto. Estou dizendo em relação àqueles mais sérios, como a pesquisa Exame Ideia, por exemplo, mas aí adivinha? A Veja não falou nada da rejeição de Ciro Gomes. Ele foi ignorado quase totalmente, só não foi totalmente porque colocaram uma foto do Ciro com a legenda pancadaria, Ciro, : acusado de esquerdista e traidor da esquerda. Sim, só isso aqui do Ciro Gomes, mais nada. Se você colocar na pesquisa a palavra Ciro, não precisa nem ser Ciro Gomes não vai aparecer mais nada, só essa legenda e nenhum outro ponto. E a partir daí ela vai colocar a opinião de alguns especialistas sobre o cenário político. Vamos ver alguns aqui então. Paulo Guimarães, professor da Unicamp, disse ele: há um sentimento nacional de descrença, de desesperança. Mais do que votar em quem se quer na presidência, o eleitor hoje pensa em quem ele não quer na presidência. A eleição de 2022 vai ser motivada pelo ódio, disse ele. Ok, eu concordo, mas a minha questão aqui é: qual tem sido o papel da imprensa, vamos pegar aqui da Veja, para ajudar a gente a tentar construir um ambiente em torno de debate? Como é que se faz isso? Vamos convidar todos os pré-candidatos, já desde agora, já que está tudo antecipado mesmo, e vamos provocá-los
Qual é a sua opinião sobre o teto de gastos? Qual é a sua opinião sobre, vamos pegar aqui, questão da Petrobras, o preço dos combustíveis, reforma da Previdência que foi feita, você é a favor, você é contra? Qual a sua proposta se você quiser modificá-la? Reforma administrativa, o que você pensa a respeito dela? Então a imprensa tem que abrir o espaço amplo, plural, para que estes pré-candidatos ofereçam ao eleitor as suas ideias, para que eles sejam julgados por elas. Fernando Schuller, professor do INSPER e colunista da Veja, disse o seguinte: os candidatos no Brasil não têm tradição de apresentar uma consistência programática e quem perde é o eleitor. O que Jair Bolsonaro pensa sobre educação, por exemplo, é difícil saber até hoje, no terceiro ano do governo, porque as propostas sempre ficaram em segundo plano. Ok, concordo em relação a Bolsonaro, Fernando, mas você sabe que o Ciro tem tido consistência programática, mas faz questão de generalizar, colocando o Ciro no bolo dos candidatos programaticamente inconsistentes. Mas aí vem o pior dos comentários, do cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Olha, é realmente assim, da gente refletir bastante sobre isso aqui. Disse ele: quem é o candidato que está trazendo projeto de Estado, de país? Nenhum. É a eleição, segundo ele, do contra e baseada em nome, não no melhor nome. Meu Deus, um cientista político dizer isso aqui é grave. Eu não sei se é desonestidade ou ignorância mesmo. Eu entendo que é difícil acompanhar tudo de todos os pré-candidatos. Mas se o Marco Antônio acompanhasse minimamente o Ciro, ele não teria dito essa bobagem. Ou, se acompanha, foi desonesto no comentário. Porque uma das coisas que o Ciro diz muito, tem insistido bastante, é que não adianta trocar Chico por Manel Maria, tem que mudar o modelo econômico, o modelo de governança. E aí ele vai explicar, é uma coisa que eu admiro no Ciro, é isso, como ele explica detalhadamente, pacientemente, repete em quase todas as entrevistas o que ele fará se eleito for. Eu não vou detalhar aqui agora para não estender muito o vídeo, mas tem falado disso aqui em diversos outros momentos aqui no canal. Enfim, qualquer pessoa que acompanha o Ciro em uma ou outra entrevista dessas mais famosas vai perceber o Ciro falando de projeto de Estado, de país. E não é possível que o Marco Antônio não saiba que o Ciro escreveu um livro que foi um dos mais vendidos por diversas semanas. Livro lançado quando? 2020. Ontem, né? Se a gente olhar no tempo aí, não tem muito tempo. E ver o Marco Antônio falar que nenhum candidato está debatendo ou trazendo projeto de Estado, de país. É realmente assim um negócio que, repito, não sei se é desonestidade ou ignorância. E a matéria conclui dizendo o seguinte: impulsionado pelas redes, o crescimento do ódio levou à situação atual, em que os líderes da disputa gozam de imenso grau de rejeição. Concordo? Há, evidentemente, quem lucre com isso. Esse ponto aqui é importante e interessante. Hoje, o malvado favorito de Lula é Bolsonaro, abre aspas aqui, aquele fascista. O de Bolsonaro é Lula, abre aspas, aquele ladrão. Esse jogo pode até levá-los à vitória eleitoral, mas representa uma tremenda derrota ao país. Trata-se de uma armadilha que contribui ainda mais para o ambiente conflagrado e a instabilidade política, situação que vivemos hoje e que apenas atrapalha a economia. Bom, aqui disse que atrapalha. Ok, eu entendo que aqui ela não tratou que é só isso o problema da economia, mas esse ponto merece uma reflexão importante, que tem muita gente dizendo, em especial candidatos mais liberais, do tipo Dória, Eduardo Leite, enfim, Moro, que tentam reduzir a tragédia econômica somente à instabilidade política criada por Bolsonaro, que cria instabilidade, é bem verdade. Isso afeta a economia? É claro que afeta, mas não é só isso. Aí eles tentam dizer que é. Por que eles tentam dizer que é? Porque não querem mexer no modelo econômico, em que mantém a estrutura criada para favorecer a elite financeira e joga migalhas para os pobres, e você vai turbinando o programa social compensatório daqui e dali. Importante você ajudar quem mais precisa, mas estes que tentam colocar a culpa só na instabilidade política fazem isso para não encarar de fato a necessidade, por exemplo, de uma reforma tributária, corrigindo as gigantescas injustiças. Então a gente tem que ficar muito atento, porque vai vir esse discurso. Não, Paulo Guedes até que tentou, coitado, é esforçado, mas Bolsonaro não ajuda. Prestem atenção que daqui a pouco já vai vir gente tentando passar um pano
na questão econômica, colocando a culpa só no comportamento de Bolsonaro. Mas vamos voltar aqui para a Veja, que disse o seguinte: sucessão presidencial não é briga na lama e o Brasil, como se sabe, precisa de boas ideias para o que realmente importa, soluções para toda sorte de mazelas, das novas como a pandemia, às históricas como a miséria. Sim, concordo plenamente com esse final aqui. Agora, lamento profundamente que a matéria fez questão de esconder o nome de Ciro Gomes, um candidato que eu acompanho mais de perto, que eu acompanho todos os outros, e que tem insistido no debate daquilo que, nas palavras da Veja, realmente importa. Solução para as mazelas novas, nessa questão da pandemia, às históricas, como a questão da miséria. Agora, a Veja não esqueceu do Ciro. Eu acho que isso aqui foi meio que proposital, porque a Veja faz parte, digamos assim, do sistema, algo que o Ciro disse na CNN lá, de que ele é um candidato antissistema, e é mesmo. Então, ele sendo um candidato antissistema, acaba, digamos, com as suas propostas, com o seu projeto, que é extremamente benéfico para o povo que trabalha e que produz. Esse projeto afeta os interesses de quem vive do rentismo, do baronato, enfim, daqueles que vivem da especulação financeira e que influenciam setores da grande mídia. E um ponto importante que a gente tem que compreender, né? Se por um lado a grande mídia tenta esconder e silenciar o Ciro, por outro lado, a própria militância tem a oportunidade de, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, onde tiver como divulgar as ideias do próprio Ciro. Bolsonaro, em 2018, não teve tempo de televisão. Ele, em parte, também não era o preferido da grande mídia, dessa elite. Tinha Paulo Guedes, que agradava esses setores, mas ele não era o plano A, que eu quero dizer é isso, ele não era o plano A, e mesmo assim foi eleito. A gente não pode, há 11 meses das eleições, se render e achar que se a grande mídia não quer isso, não quer aquele, esse ou aquele não serão eleitos. Então a gente tem hoje melhores e maiores condições do que tínhamos antigamente, por conta das redes sociais, é claro. E a própria equipe do Ciro, eu acredito que tem que ficar ainda mais atenta para ocupar espaços de podcasts, como o Vênus Podcast, eu publiquei essa semana lá no meu Twitter. Enfim, eu estou torcendo para que o Ciro vá lá. A gente viu lá uma treta gigantesca da Cris Paiva com uma convidada, enfim, que viralizou e chamou atenção para aquele podcast. Eu mesmo nem sabia que ele existia. Então é necessário o quê? Diante do silenciamento de um lado, buscar outros espaços. Ficar brigando e criticando tem a sua importância? Tem. Mas se a gente perder muito tempo só questionando e lamentando, o tempo passa, daqui a pouco está aí nas eleições. Então é necessário tentar, cada um da sua forma, como consegue ocupar os espaços possíveis para que o Brasil compreenda a necessidade de se discutir, como a matéria disse, um projeto de país, mas não é um projeto qualquer, é um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que o Brasil tem que debater, tem que discutir, porque é a partir dele que eu acredito nós sairemos dessa situação lamentável em que nos encontramos depois aí de praticamente 3, 4 décadas de estagnação. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.